A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que já é cristão, você que já é evangélico, independente da sua denominação, e agradeço também a você que não é evangélico, você que talvez pertença a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação pelo YouTube em dois canais diferentes. Você tem o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Live, né? Inclusive, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas, né? Você sabe que nós já estamos na nossa 4ª temporada. Tivemos a primeira, onde nós comentamos os eventos escatológicos, fizemos um panorama, são 30 horas de escatologia, 60 programas de 30 minutos que estão à sua disposição. Também comentamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo, o livro de Daniel, versículo por versículo, e recentemente estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Esses programas já estão disponíveis lá no canal Rede Brasil Oficial. Se você quer entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, sua pergunta, anote aí o WhatsApp, que é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já estudamos dezenas de profecias registradas lá no Antigo Testamento e já iniciamos o estudo das profecias do Novo Testamento. Já estudamos as profecias dos 4 evangelhos. E esta semana estamos estudando as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Vamos relembrar o que nós já vimos em programas anteriores? Abre a tela, por gentileza. Isso. Estudamos aquela profecia do capítulo 1, versículo 8, onde Jesus prediz que o evangelho iria alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, inclusive nós conferimos aí o cumprimento desta profecia, tanto no livro dos Atos, como também na carta de Paulo aos Colossenses. Estudamos também sobre a conversão de Saulo e a sua missão. Claro que a profecia está de forma mais específica no versículo 15, mas estudamos o contexto, né? Os 14 primeiros versículos do capítulo 9 do livro dos Atos, essa história belíssima, essa história maravilhosa que foi a conversão de Saulo, e estudamos a sua missão. E vimos também que Saulo, volta por favor, que Saulo cumpriu na íntegra, né? Pregando para gentios, para os reis e também para os filhos de Israel. Estudamos a outra profecia, que Paulo seria preso em Jerusalém. Inclusive, nós vimos essa profecia em 2 capítulos diferentes. Capítulo 20, quando Paulo está ali de Mileto, que mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso, e também no capítulo 21, a ocasião que o profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo. Essas 2 profecias diziam isso, que Paulo seria preso em Jerusalém, e vimos o cumprimento no capítulo de número 21. Hoje nós vamos estudar outra profecia registrada no livro dos Atos, que foi proferida pelo próprio Senhor Jesus, quando Jesus apareceu a Paulo, quando ele estava preso em Jerusalém, para dizer que ele iria testificar em Roma. O tema do programa hoje é Paulo testificaria em Roma, e eu posso até acrescentar, Paulo testificaria de Cristo ou pregaria o evangelho em Roma. Vamos ver o texto no capítulo 23 do livro dos Atos, versículos 1 a 11, que é a ocasião que Paulo está diante do Sinédrio, e vamos ver o cumprimento no capítulo 28, versículos 16, 30 e 31 do livro dos Atos. Mas antes, eu gostaria de explicar essas 3 imagens aí para você entender, tá bem? À sua esquerda é como se o médico Lucas estivesse registrando, estivesse escrevendo os episódios, as histórias lá do livro dos Atos. Na parte central aí, é a ocasião que Paulo estava preso e recebe, né? Podemos dizer assim, a presença, a visita do próprio Jesus, que vai até Paulo para dizer a ele que ele não temesse, porque ele iria testificar em Roma. E à sua direita, claro, uma imagem meramente ilustrativa, como que Paulo chegando
lá em Roma. Inclusive, nós vamos ler e vamos perceber que o livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra isso de uma forma muito clara, muito evidente, que Paulo ficou 2 anos na sua casa pregando, né, recebendo visitas lá, e ele pôde pregar o evangelho em Roma. Então abre a tela, por gentileza, para nós estudarmos essa profecia, capítulo 23, versículos 1 a 11, e eu quero lembrar, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, porque nós vamos ler outras referências para nós podermos entender melhor esse texto. Abre a tela, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: e pondo Paulo os olhos no conselho, diz. Primeiro, traz a tela, por favor, vamos nos situar historicamente, para a gente entender melhor a profecia. É muito importante a gente se situar historicamente, né? Que contexto é esse? Que conselho é esse? Onde é que Paulo estava? Na verdade, é a ocasião que Paulo vai justificar-se diante do Sinédrio. É a ocasião em que Paulo comparece diante do Sinédrio. Inclusive, eu quero lhe convidar para a gente abrir a Bíblia, para a gente ler um versículo, que é exatamente o capítulo 22, o versículo de número 30, que antecede o capítulo de número 23. Então, nós vamos perceber que os capítulos 18, o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos fala exatamente da terceira viagem missionária de Paulo, que foi exatamente a ocasião em que houve aquelas profecias que Paulo ele seria preso em Jerusalém. Nós vimos isso no programa anterior. Então, no capítulo de número 21, Paulo chega em Jerusalém e é preso, conforme Deus havia predito, né? Havia dito a Paulo de cidade em cidade, havia dito a Paulo através do profeta Ágabo que Paulo seria preso. Isso se cumpre no capítulo de número 21. No capítulo de número 22 é o discurso de Paulo em sua defesa. Paulo vai contar a sua experiência, a sua conversão lá para as autoridades religiosas no capítulo 22. No capítulo 22, versículo 30, o texto diz: no dia seguinte, depois desse discurso de Paulo, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. Então, na verdade, esse conselho aí é exatamente o Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de Suprema Corte dos judeus. Eu posso dizer também, em outras palavras, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. A própria palavra Sinédrio transmite a ideia de uma assembleia, eu posso dizer um concílio, um tribunal. Era uma espécie de um tribunal religioso. E esse tribunal, esse Sinédrio, é mencionado diretamente na Bíblia em várias passagens do Novo Testamento, principalmente no julgamento de Jesus e também no julgamento dos apóstolos. Isso ocorreu durante a perseguição ao cristianismo nos seus primeiros anos. Como você já sabe, no período do Novo Testamento, o povo judeu vivia sob o domínio de Roma. Então, Roma era quem dominava sobre o povo judeu. Mas os romanos concederam aos judeus grandes poderes, né? Principalmente em questões religiosas. Então, era mais ou menos isso. Se era uma questão religiosa, Roma permitia que o Sinédrio, formado pela liderança religiosa de Israel, julgasse a causa. Se fosse uma questão política, então aí sim quem iria julgar era Roma. Então o Sinédrio tem autoridade administrativa para mandar aprisionar o indivíduo, eles têm os seus próprios oficiais de justiça. O que o Sinédrio não podia fazer era aplicar a pena capital, não é como ocorreu com Jesus. Observe que Jesus foi julgado e condenado pelo Sinédrio, mas foi Roma que decretou a sua morte lá na cruz. Então, após a morte de Jesus, nós podemos dizer que muitas vezes os apóstolos foram interrogados, foram julgados pelo Sinédrio, como nós podemos ver no capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Volta ao texto mais uma vez. Então, quando o texto diz, e pondo Paulo os olhos no conselho, esse conselho aí era o Sinédrio, a liderança religiosa de Israel. Roma, não é?
ele mandou Paulo para ele ser interrogado. Por quê? Porque a questão era uma questão religiosa. Traz a tela. Você sabe disso. Os judeus não creram na ressurreição de Jesus. Os judeus não acreditavam que Jesus havia aparecido a Paulo. Os judeus não acreditavam na doutrina da ressurreição e por isso perseguia Paulo. Da mesma forma como Paulo outrora, o Saulo era perseguidor dos cristãos, ele agora tornou-se perseguido. Então, como era uma questão religiosa, não era necessariamente uma questão política, então trouxeram Paulo para que ele pudesse se apresentar diante do Sinédrio, diante da liderança religiosa de Israel, para dar o seu discurso, para que eles pudessem julgar, para que eles pudessem ouvir, para que ele chegasse a um denominador comum, né? Então, Paulo estava, abre o texto mais uma vez, por gentileza, esse conselho, na verdade, era a liderança religiosa de Israel. Inclusive, nós já dissemos aqui que a liderança religiosa de Israel, principalmente os escribas, os fariseus, nós vamos falar sobre esses dois grupos hoje. Eu sei que você já sabe, mas eu quero trazer mais algumas informações sobre os fariseus e os saduceus. Mas esses dois grupos, junto com os escribas, eram aqueles que liam as Escrituras, a Torá, o Antigo Testamento, que conheciam a lei de Moisés e que deveriam ser os primeiros a receber a Cristo. Deveriam ser os primeiros a crer em Cristo. Só que foi o inverso. Quem foi que creu em Cristo? Os pobres. Quem foi que creu em Cristo? As pessoas simples. Raramente alguém da liderança religiosa creu em Cristo. Por exemplo, Nicodemos é uma exceção. A grande maioria não acreditou. Então, que coisa interessante. Jesus morreu, ressuscitou, mas eles continuaram perseguindo os cristãos. Então, pelo fato de não crer na ressurreição de Cristo, na doutrina da ressurreição, começaram a perseguir Paulo. E Paulo foi levado à presença do Sinédrio exatamente para dar o seu discurso, para que eles pudessem julgar a causa. Abre o texto mais uma vez. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, olha, veja que Paulo olha para ele como irmãos. E por quê? Porque eram judeus, eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles olhavam para Paulo como inimigo, mas Paulo olhava para ele como irmãos, da mesma descendência de Abraão, Isaque e Jacó. A multidão dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, o Sinédrio, queria a morte de Paulo. E o que é que Paulo queria? Paulo queria que eles crescem em Cristo, crescem no Evangelho, que eles fossem salvos. Que coisa interessante! Aí Paulo diz assim: varões, irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Traz a tela. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, eu tenho a minha consciência limpa, tranquila, que eu estou servindo a Deus, que eu estou agradando a Deus, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Paulo tinha essa consciência de que a mensagem, o evangelho que ele havia crido, que ele havia recebido, fazia com que ele tivesse consciência disso. Eu estou tranquilo diante de Deus, que eu não sou um falso mestre, que eu não sou um herege. Em outras palavras, Paulo estava dizendo isso, que eu não estou pregando doutrinas falsas, que eu não estou pregando falsas esperanças. E eu posso dizer, sem medo de errar, que esse é o meu sentimento hoje. Esse é o sentimento de todo cristão, servo de Jesus. Que muitas vezes somos criticados, ridicularizados, menosprezados, desprezados pela sociedade, mas algo que nos tranquiliza. E o que é, professor? Essa certeza que nós temos, como Paulo tinha, que nós estamos andando diante de Deus. Abre o texto mais uma vez, só para a gente conferir o texto. Que estamos andando diante de Deus com toda boa consciência. Traz a tela. Que o evangelho que nós recebemos, que o evangelho que nós pregamos, que a esperança que nós pregamos é de acordo com a vontade de Deus. Se alguém quiser acreditar, que acredite, se alguém não quiser acreditar, que não acredite, se alguém não quiser crer, não creia, mas eu tenho consciência diante de Deus. Paulo sabia muito bem que não era um herege, que não era um falso mestre, que não estava pregando uma falsa esperança. Aí quando Paulo disse isso, veja o que aconteceu. Passe o texto, por favor.
o sumo sacerdote, que era, posso dizer, o chefe dos sacerdotes, que era a maior liderança espiritual, o nome dele era Ananias naqueles dias, mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Que coisa interessante. Mandou aqueles que estavam, vai lá, dá um soco em Paulo, fere, e sabe por quê? Simplesmente porque Paulo disse que tinha sua consciência tranquila, que estava servindo a Deus. Só que no olhar dos hereges, dos líderes religiosos, Paulo era um herege. No olhar dos líderes de Israel, ele era um impostor, um mentiroso. Jesus não tinha aparecido a ele. Por quê? Para os líderes religiosos, Jesus estava morto e roubaram o corpo dele. Aí mandou ferir a Paulo. Volta o texto mais uma vez. Aí Paulo disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Que coisa interessante. Professor, o que significa isso, parede branqueada? É o mesmo sentido do que Jesus disse aos escribas e fariseus em Mateus 23. Lembra que Jesus chamou eles de sepulcro caiado? O que era que Jesus estava dizendo quando chamou os escribas e fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus, que são sepulcros caiados. Jesus estava dizendo assim, do lado de fora está tudo bonitinho, tudo pintado, mas dentro está cheio de podridão. Quando Paulo chamou o sumo sacerdote de parede caiada, era esse sentido. Dizer assim, você está bonitinho por fora, mas por dentro você está cheio de podridão. E por que Paulo disse isso? Porque ele havia mandado ferir Paulo. Quando Paulo ainda ia falar, ia dar o seu discurso, ainda ia se defender. Paulo ainda estava sendo julgado, ele já mandou ferir a Paulo. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim, mandou os que estavam junto dele que o ferisse na boca. Aí Paulo diz assim, Deus te ferirá a parede branqueada. Aí Paulo vai para a Bíblia, para as Escrituras. Paulo não usa a Constituição romana, Paulo usa a Constituição do povo judeu. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Por quê? Porque ele estava mandando ferir um homem que ainda não tinha sido julgado. Ainda estava dando o seu discurso. E Paulo traz a lembrança o que estava em Levítico, capítulo 19, 35. É claro que há muitos outros textos onde Deus exorta o povo hebreu, o povo de Israel, que não deveriam ser injustos nos tribunais. 19, 35 de Levítico diz, não cometereis injustiça no juízo. Deus estava dizendo assim, não sejam injustos, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Então, esbofetearam Paulo antes mesmo que Paulo pudesse dar o seu testemunho, o seu discurso. Só que coisa interessante, Paulo não sabia, mas aquele que o mandou ferir era o sumo sacerdote. E aí dá-nos a entender que ele não estava com as suas vestes de sumo sacerdote. Porque com certeza se ele tivesse com as suas vestes sacerdotais, com a sua túnica, com toda a indumentária, todas as vestimentas de um sumo sacerdote, é claro que Paulo iria reconhecê-lo. E é claro que Paulo não diria essas palavras com o sumo sacerdote. E por que Paulo disse isso? Porque Paulo não sabia. Quer ver? Passa o texto, por favor. Aí diz assim, e os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Você está injuriando o sumo sacerdote? Veja o coração de Paulo. Paulo diz assim, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. E isso nos dá a entender que o sumo sacerdote não estava com a sua indumentária, suas vestes de sumo sacerdote. Paulo disse, eu não sabia. Aí Paulo usa a Bíblia mais uma vez. Que coisa interessante! Glória a Deus! Paulo usa as Escrituras mais uma vez, como que diz assim, está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Que texto é esse, professor? Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Paulo usa as Escrituras mais uma vez, porque ele estava no tribunal religioso.
E ele sabia que não deveria dizer isso como sumo sacerdote, mas ele diz na inocência. Ele não sabia que era o sumo sacerdote. Êxodo capítulo 22, versículo 28 diz assim: os juízes não amaldiçoarás. Olha que coisa interessante. Um princípio estabelecido na palavra de Deus, que nós não devemos amaldiçoar os juízes. E o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Não diga nada contra o príncipe do teu povo. É Deus dizendo assim: respeita a liderança religiosa, respeita a liderança política. Deus havia estabelecido essa lei. E Paulo, quando profere aquelas palavras, chamando aquele sumo sacerdote Ananias de parede caiada, ele estava, na verdade, dizendo isso porque não sabia que era o sumo sacerdote. E quando alguém advertiu, ele disse: eu não sabia. Volta o texto mais uma vez. Aí Paulo diz assim: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Como quem diz assim: se eu soubesse que ele era o sumo sacerdote, eu não teria dito isso com ele. Passe o texto mais uma vez. E os que ali estavam disseram, pode passar o texto, por favor. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho. Que coisa interessante. Paulo sabia ali que naquele grupo, daquele sinédrio, daquela liderança religiosa, havia dois grupos, havia fariseus e saduceus, que eu vou mais uma vez falar sobre eles. Eu já falei sobre esses dois grupos quando nós explicamos aquele texto, aquela profecia sobre o perigo da avareza. Lembra disso? O evangelho escrito por Lucas, onde nós explicamos aquele texto, né? Que um saduceu perguntou a Jesus sobre a ressurreição. Não sei se você lembra disso, mas a gente falou um pouco sobre os fariseus e os saduceus. Eu vou falar mais uma vez. Não custa nada a gente relembrar. Então, eram grupos religiosos que guardavam a lei de Moisés, mas havia crenças distintas entre eles. Então, por exemplo, os fariseus eram um grupo religioso, cumpridor da lei de Moisés, que não creram que Jesus era o Messias, né? Que Jesus era o rei dos judeus. Então, os fariseus, juntamente com os saduceus, eles fizeram oposição ao ministério de Cristo e sempre estavam seguindo Jesus com o objetivo de contradizer os seus ensinos. Que coisa interessante. Esses dois grupos religiosos, tanto os fariseus como os saduceus, seguiam a Jesus, ouviam os ensinos de Jesus e muitas vezes faziam perguntas, mas não é porque eles crescem em Jesus ou eles quisessem ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eles queriam, na verdade, pegar Jesus numa contradição. Inclusive, às vezes, o texto, os evangelhos dizem isso, né? Jesus emudecia o saduceu, falava um fariseu. Quando Jesus emudecia o fariseu, aí um saduceu falava. E assim eles iam alternando, cada um fazendo perguntas que nós conhecemos como pergunta capciosa. Eles queriam contradizer os ensinos de Jesus. Então, veja, eram judeus, guardiões da lei de Moisés, conhecedor profundo das Escrituras, mas que não creram em Cristo. Então, os fariseus, vamos falar dos fariseus primeiro, eles eram conhecidos pela observância rígida, mas muito rígida, muito rigorosa, não só da lei de Moisés, mas também eles tinham a tradição oral. Inclusive, nós estamos estudando na escola dominical o Sermão da Montanha. Se você é aluno, você sabe disso, e nós estamos estudando exatamente como Jesus interpretou a lei, as Escrituras, o Antigo Testamento. Nós estamos vendo o que é que dizia a lei, como é que os escribas e fariseus interpretavam e como Jesus interpretou. Porque eles eram muito rigorosos e eles não criam só na lei de Deus dada através de Moisés, mas eles também tinham a sua tradição oral e essa tradição muitas vezes invalidavam as Escrituras. Então, esse grupo chamado de fariseu foi censurado por Jesus por causa da sua hipocrisia. Eram aquelas pessoas que faziam de tudo para ser visto pelos homens. Se orava, era para ser visto pelos homens. Se dava esmola, é para que as pessoas vissem. Se jejuavam, desfiguravam o rosto. Eram os fariseus que eram assim, eram hipócritas, na verdade. E é por essa razão que Jesus censurou muitas vezes os fariseus por causa dessa hipocrisia, por causa desse seu exibicionismo, por conta dessa falsa santidade. Então, esses eram os pontos que eu vou dizer assim, que eram
características comuns dos fariseus. Um exibicionismo, uma falsa santidade, sabe? Faziam tudo para ser visto pelos homens. Já os saduceus, que era um outro grupo, eu posso chamar também de partido dos saduceus, ele era formado principalmente por famílias sacerdotais e são muitas vezes mencionados no Novo Testamento fazendo também oposição a Jesus. Os saduceus também fizeram oposição a Jesus. De forma geral, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco como escritura, autoridade suprema. E aí a gente já percebe uma diferença na crença entre saduceus e fariseus. Os fariseus reconheciam a autoridade das escrituras, não só da lei de Moisés, mas dos demais livros históricos, proféticos, né? Os salmos, os profetas, os escritos do Antigo Testamento. Já para os saduceus, somente a lei de Moisés é que interessava. Era superior aos demais escritos e às demais obras. Ou seja, os saduceus, eles priorizavam somente o Pentateuco, somente os livros escritos por Moisés. Outro fato interessante também é que, diferente dos fariseus, os saduceus não acreditavam. Olhe, guarda essa palavra, essa informação que é importante para você entender o texto hoje. Porque é que Lucas vai dizer assim, Paulo sabia que tinha fariseu e saduceu ali. Os saduceus não acreditavam na existência de anjos, na existência de espíritos, não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na ressurreição, no juízo final. Então eu posso dizer que esses dois grupos religiosos, eles eram guardiões da lei de Moisés, mas havia pontos doutrinários divergentes, principalmente no que diz respeito à crença na existência de anjos, de espíritos, né, de demônios, como nós vamos ver hoje nesse texto que estamos estudando. Volta ao texto mais uma vez para nós darmos continuidade. Então diz assim, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus. Paulo sabia disso muito bem. Aquele grupo ali do sinédrio, daquela liderança religiosa, estava dividida. Havia fariseus e saduceus. Aí Paulo se identifica. Paulo diz assim, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Traz a tela, por favor. É claro que, deixa eu explicar algo aqui para você. É claro que após o seu encontro com Jesus, após a sua conversão, é claro que Paulo abriu mão daquilo que para os judeus era um privilégio. Paulo diz que todas as coisas eu reputei perda por Cristo. É claro que ele era um cristão, já não fazia mais parte daquele grupo dos fariseus. Mas Paulo quis dizer assim, olha, eu também fui fariseu como vocês, eu sou filho de fariseu. Paulo queria deixar bem claro ali que ele fez parte daquele grupo religioso, que ele era judeu, que ele era guardião da lei de Moisés, que ele cria nas escrituras, nos profetas. Paulo quis deixar bem claro para eles. Volta ao texto, por favor. Aí diz assim, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, eu sou filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Como que diz assim? Eu estou sendo julgado aqui porque eu falo da esperança da ressurreição. Porque eu prego que Jesus ressuscitou, porque eu prego que todos nós que morrermos vamos ressuscitar, porque eu prego que a doutrina da ressurreição é uma doutrina bíblica. Então Paulo deixa bem claro que ele estava sendo julgado exatamente por conta dessa crença, dessa fé, dessa doutrina da ressurreição. E o que acontece? Aquela multidão que estava unida para prender Paulo, para, quem sabe, até mandar executar Paulo, ela agora dividiu-se. Quando Paulo disse que era filho de fariseu e que estava sendo julgado porque ensinava sobre a ressurreição, aí dividiu a multidão. Por quê? Os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas os fariseus acreditavam. É como se Paulo usasse ali de uma estratégia. Eu estou sendo julgado, eu estou sendo condenado aqui, estou sendo interrogado por causa de uma crença na ressurreição. Só que os fariseus também acreditam. Os saduceus não, mas os fariseus acreditam. Então, quando Paulo se identifica como um fariseu ou filho de fariseu, ele está dizendo assim,
Eu estou defendendo uma doutrina que vocês creem, que vocês acreditam. Vocês não acreditam na ressurreição? Pois é isso, eu estou sendo julgado por causa disso. E o que acontece? Abre a tela mais uma vez, versículo 7. Aí diz assim: e havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. Começaram a discutir entre eles e a multidão se dividiu. Glória a Deus. Sabe o que é que eu chamo isso? Estratégia. É como se Deus tivesse dado a Paulo uma estratégia. Olha, faça isso, Paulo. Quando você estiver lá no Sinédrio, você use essa estratégia. Diga que você está sendo julgado porque você acredita na ressurreição. E os fariseus também acreditam. Aí começaram a discutir entre si. E eu me lembrei daquela ocasião. É claro que eu estou apenas fazendo aqui uma comparação. Aquela ocasião em que 3 povos se reuniram para lutar contra o povo de Judá, não é? Os amonitas, os moabitas e os edomitas. E Deus pôs uma emboscada e eles começaram a lutar entre si, de forma que Josafá não precisou lutar. Lembra disso? Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20. E é como se Paulo, permita-me usar essa expressão, é como se Paulo recuasse e deixasse agora eles lutando entre si. O alvo agora já não era Paulo, mas era a discussão entre fariseus e saduceus. Porque agora, por incrível que pareça, os saduceus começaram a defender Paulo. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, ou seja, o grupo dos saduceus, que era formado principalmente por sacerdotes, não acreditavam na doutrina da ressurreição, não acreditavam em seres angelicais, nem espírito. Que coisa interessante. Observe que eles não criam naquilo que era espiritual. E dá para entender isso porque, como eles só criam exatamente nos escritos de Moisés, no Pentateuco, e exatamente nos livros históricos, poéticos e proféticos, que vão aparecer tantas vezes os seres angelicais. Embora que os seres angelicais apareçam também no Pentateuco, mas não com muita ênfase, não com muita frequência. Eles não acreditavam nisso. Volta o texto mais uma vez. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa, ou seja, os fariseus creem na ressurreição, creem na existência de anjo e creem em espírito. Ele crê também nos demônios. Pode passar o texto, por favor? E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo. Agora os escribas, aparece outro grupo agora, professor. Professor, o senhor falou dos fariseus, o senhor falou dos saduceus, mas aparece agora outro grupo. Quem são? Os escribas. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo. Quem eram os escribas? Os intérpretes da lei. Aqueles que liam as escrituras e interpretavam, explicavam. Então eles tanto redigiam, eles tanto faziam as cópias, como era uma espécie de escriturários da época, né? Então eles escreviam e interpretavam a lei de Deus. Como ele era da parte dos fariseus, quiseram defender Paulo. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, eles disseram, os escribas, nenhum mal achamos desse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Que coisa interessante! Veja que quem apareceu a Paulo, quem foi? Foi Jesus. Mas eles não acreditavam na ressurreição de Cristo. Veja o texto mais uma vez. É por essa razão que eles disseram assim, se algum espírito ou anjo lhe falou. Ele estava dizendo assim, Jesus não, porque Jesus está morto. Jesus não ressuscitou, roubaram o corpo dele. Se alguém falou com esse homem aí, pode ter sido um espírito ou um anjo. Veja que coisa interessante. Ele não crê que foi Cristo que falou com Paulo. Pode passar o texto mais uma vez. E havendo grande dissensão, né, o tribuno. Quem era o tribuno, professor? Uma espécie de comandante. O comandante dos soldados romanos. Temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, né, naquela confusão, temendo que Paulo fosse morto por aquela multidão furiosa, mandou descer a soldalesca. Professor, o que é soldalesca? A tropa de soldados, uma pequena tropa de soldados, não é? Que foi para tirar Paulo do meio deles e o levasse para a fortaleza. Como que diz assim, olha, traz a tela. Tumulto,
confusão, a multidão está furiosa. Vamos fazer o seguinte, chamou lá um grupo de soldados, assim, pegue Paulo, leve ele para a prisão. Tire dali, porque vai terminar Paulo ser morto ali. E eu já disse aqui que, embora o Sinédrio não tivesse essa autoridade para executar, mas às vezes eles faziam isso, como haviam apedrejado Estevão. Então eles temeram que Paulo fosse morto por conta daquela confusão, por conta daquela discussão teológica agora. Se havia ou não ressurreição, se Jesus havia ou não aparecido a Paulo. Aí eu posso dizer que por uma providência divina, chegou lá aquele grupo de soldados, pegou a Paulo, tirou do meio daquela multidão e colocou ele mais uma vez na prisão, colocou ele lá na fortaleza. Passe o texto, por favor. Aí diz, na noite seguinte daquele interrogatório, ou daquele julgamento, ou daquela confusão entre fariseus e saduceus, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, é Jesus que aparece. Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas é como se Jesus chegasse a Paulo lá na prisão, lá no cárcere, e dissesse, Paulo, tem bom ânimo. Olha a profecia aí. Dos versículos 1 a 10 foi só história, porque eu não gosto de ler só a profecia, eu gosto de contextualizar a profecia, dizer qual foi a ocasião, como foi que ocorreu. E você sabe disso. A gente aproveita para trazer algumas informações que eu considero importantes. Como hoje a gente explicou o que é uma soldadela, o que são os escribas, quem são os fariseus, quem são os saduceus, quem é o tribuno, para que você possa conhecer melhor a Bíblia. Mas a profecia, de forma específica, está aí. E foi proferida por quem? Por Jesus. Paulo estava lá preso na prisão. Aonde? Em Jerusalém. Essa não é a prisão de Roma, tá? Prisão em Jerusalém. Aí Jesus aparece na prisão. E o que é que Jesus diz a Paulo? Abre o texto mais uma vez. Jesus diz, Paulo, tem ânimo. Como que ele diz assim, te anima, Paulo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Que coisa interessante. Nós vimos no programa anterior que Paulo havia dito aos anciãos da igreja de Éfeso e Deus havia falado através do profeta Ágabo que Paulo, quando chegasse em Jerusalém, seria preso. Paulo havia dito, o Espírito me revela de cidade em cidade que prisões e tribulações me esperam em Jerusalém. Quem sabe, na mente de Paulo, ele pensou consigo, eu não vou escapar não, vão me matar em Jerusalém. Essa multidão furiosa de fariseu, de saduceu, vai acabar me executando. Aí Jesus chega para Paulo para dizer assim, não, nem se preocupe, seu tempo ainda não chegou. É necessário que você vá testificar de mim em Roma. O desejo de Deus é que Paulo ainda chegasse em Roma. Abre o texto mais uma vez. Aí diz, como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Passe o texto, vamos ver o cumprimento. Capítulo 28, versículo 16 do livro de Atos. É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas aí é como se Paulo estivesse chegando, desembarcando do navio em Roma. Aí diz assim, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Que coisa maravilhosa! Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta. Glória a Deus. Como que diz assim, esse preso aqui, eu vou permitir ele morar por sua conta, com um soldado que eu guardava. Vou deixar um soldado lá com ele, para ele não fugir, embora que eu sei que Paulo não iria fugir, mas eu vou deixar ele morar na sua casa. Que coisa gloriosa! Passe o texto, por favor, versículos 30 e 31. Aí diz, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. Então Paulo tinha a liberdade, a oportunidade de estar na sua casa, recebendo visitas, mas fazendo o quê? Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aí eu acrescento, como Jesus havia lhe dito. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Paulo pensou que a sua prisão em Jerusalém era o fim da sua trajetória.
era o fim da sua jornada. Mas Jesus aparece para ele para dizer: Paulo, fica tranquilo, você vai testificar de mim em Roma. E a palavra de Deus se cumpre na íntegra. No próximo programa, nós vamos falar como foi uma viagem incômoda. Nós vamos estudar o capítulo 27 de Atos, que houve uma tempestade. O barco quebrou, mas Paulo chegou em Roma, como Jesus havia dito. Que coisa maravilhosa. E muitas vezes acontece conosco, quando a gente pensa que é o fim da jornada, o fim da trajetória, quando a gente pensa que é só a morte que está à nossa frente, aí Jesus aparece para fazer promessa e dizer: eu ainda tenho algo na tua vida.